Oi, pessoal. Tá, o que a gente vai ver hoje na nossa aula? Os valores cooperativistas, tá? Então, o que a gente vai ver hoje na aula, tá? A gente vai ver os 6 valores do cooperativismo, tá? Quais são esses 6 valores? Ajuda mútua, a responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. A gente vai ver cada um deles, tá? E a gente vai ver também a diferença de igualdade e equidade, qual que é a diferença desses dois termos ali, e ver também a honestidade e transparência, tá? A importância desses termos ali no cooperativismo. Pessoal, prestar atenção na aula agora, fazendo favor. Ó, pessoal, então tem uma situação aqui, ó. Tá lá na cooperativa, tá? Tem o sócio A, ele entregou 1.000 sacas de soja. O B entregou 100 sacas, tá? Então, um entregou 1.000 e o outro entregou 100. Tá? Só que no final, lá, quando teve o lucro, né, as sobras, que a gente fala as sobras, os dois receberam 500 reais. Tá? O que vocês acham? Foi feita teve igualdade nesse caso? Tá? Porque eles receberam o mesmo valor, né? Então, quer dizer, teve igualdade, mas isso foi justo. Tá? Um contribuiu com 1.000 sacas e o outro contribuiu com 100 sacas. E eles receberam o mesmo valor lá no final. Vocês acham que essa decisão ali, que essa divisão foi justa? O que vocês acham? Eles foram tratados com igualdade, né? Cada um recebeu 500 reais. Mas essa divisão ali foi justa para um que contribuiu com mais e outro contribuiu com menos? Então, pessoal, ela foi tratada com igualdade, essa decisão, né? Mas ela foi injusta, né? Por quê? Tá? Tinha que ser dividido com base no que ele contribuiu lá no começo. Tá? Isso se chama equidade. Tá? Então, você tem que respeitar a diferença. Se um sócio contribuiu com 1.000 sacas e o outro com 100, ele deveria receber proporcional ao que ele contribuiu. Tá? Então, não foi feito... A divisão foi igualitária, que cada um recebeu o mesmo valor, mas não foi justa. Tá? Não foi justa para o associado ali, o cooperado que contribuiu com mais, né? No caso, com 1.000 sacas. Então, qual que seria o justo? Tá? O justo seria o sócio A, que contribuiu mais, receber 10 vezes mais do que o sócio B, que contribuiu com menos. Então, para que serve a igualdade na cooperativa, lá dentro da cooperativa? Para que serve a igualdade? Quando que tem a igualdade? Tá? É apenas no voto, porque o voto é democrático lá na cooperativa. Cada voto tem o valor igual para todos. Então, isso é uma igualdade. Tá? E a equidade é em relação ao valor, tá? O valor financeiro, ao retorno econômico. Então, igualdade é para o voto, que todos têm o mesmo voto, o mesmo poder de voto dentro da cooperativa, mas a equidade é em relação ao retorno financeiro, tá? É em relação ao dinheiro, ao que sobra, ao lucro. Que cada cooperado deve receber aquilo que ele contribuiu, deve ser proporcional àquilo que ele contribuiu. Tá? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida em relação a essas duas situações ali de equidade e igualdade? Tranquilo? Ali tem aquelas duas figurinhas, pessoal, ó, para vocês terem uma ideia, né? A igualdade foi colocado um banquinho ali igual para os três, para as três pessoas. A equidade, tá? É feito o ajuste. Então, para cada situação é feito um ajuste, tá? Então, já dá para vocês terem uma ideia aqui da diferença de igualdade para equidade.
Certo? Posso passar? Então, quais são os valores? Tá? Os valores fundamentais das cooperativas. A autoajuda. Tá? Todos os associados, eles se juntam para tomar as decisões, para se ajudarem. Então, é a união ali dos cooperados para tomar as decisões da cooperativa. Tá? Onde todo mundo se ajuda. Autorresponsabilidade. Pessoal, tá difícil aí hoje, né? Pessoal, retornando ali. Autorresponsabilidade. Tudo que acontece na cooperativa, tá? Eles têm como responsabilidade, se alguma coisa der errada, eles sabem que a culpa foi deles, né? Se der certo ali, se tiver sucesso, também foi responsabilidade deles, tá? Então, os sócios ali, os cooperados, eles têm essa autorresponsabilidade. Se alguma coisa der errada, a culpa é deles. Se também der certo, a culpa também é deles. Então, o que vocês precisam anotar ali? Anotem esses tópicos, tá? Autoajuda, que é ajuda mútua, autorresponsabilidade. Aqui a democracia. Tá? Que as decisões, elas são tomadas pela maioria. Oi. Aham. Então, aqui, democracia é outro valor fundamental. Tá? O que é a democracia ali? As decisões, os votos, né? Tudo junto ali é tomado pela maioria. Então, o que a maioria decidir vai ser o válido ali na cooperativa, tá? Igualdade. Já falei para vocês ali que todos os votos têm o mesmo valor, tá? Então, nenhum sócio é melhor que o outro, só porque tem mais condições financeiras, né? O sócio tem um que contribui com mais, outro com menos, mas todos têm o mesmo poder de voto ali dentro da cooperativa, tá? Então, todos os votos têm o mesmo valor. Tá, pessoal, eu vou mais rápido, senão não vai dar tempo. Vocês ficam conversando? Tá ali, retomando, tá? A equidade é outro valor fundamental. O que é equidade, né? Ali é justiça na distribuição, isso é em relação ao financeiro, tá? Ao lado econômico da cooperativa. Então, quem participa mais, tá? Quem contribui com mais, ganha mais no final. Tem mais sobra, mais lucro. Ali a solidariedade também. Tá? Um sócio ajudando o outro. Quando um sócio tem problema, os outros ajudam. Tá? Então, marquem ali a equidade, que é a justiça na distribuição das sobras dos lucros. E a solidariedade, que um sócio ajudando o outro quando um tem problema. Tá? Daí eles se juntam e ajudam o outro. Aqui, pessoal, um exemplo, tá? Um produtor entregou leite com água para aumentar o volume final. Tá? Então, ninguém viu, ninguém soube, e ele recebeu mais dinheiro lá no final. Tá? O lucro dele foi maior, né? Ele foi esperto. Quem que paga a conta desse leite ruim?
a cooperativa, o governo ou os outros sócios. Qual valor ético ele quebrou? Tá, alguém sabe dizer? Alguém quer responder? O que ele fez nesse caso aí? O produtor, ele misturou água com leite para render mais. Tá? Então, ele acabou vendendo um produto adulterado, né? Que ele colocou água junto com o leite. Tá? E por que, né? Ele foi esperto? Isso é uma esperteza? Ele teve ali o lucro, o financeiro, ele conseguiu mais dinheiro. Tá? Mas qual o valor ético ele quebrou? Ele teve o lucro, né? Mas alguém teve prejuízo. Tá? Com o leite ruim dele, que ele colocou lá no mercado. Então, pessoal, a resposta ali, né? A quebra da honestidade. Ele não foi honesto, né? Com o resto dos sócios, com o resto da cooperativa, tá? Ele enganou as pessoas, né? Tá? Porque ele não passou a perna em uma pessoa só, ele passou a perna em várias pessoas. Então, cada sócio é o dono da cooperativa também. Então, ele passou a perna em todos os donos. Tá? Ele roubou dele mesmo e dos amigos, né, dos sócios. Então, quais são os valores éticos? Tá? É a honestidade, a transparência, responsabilidade social e preocupação com o outro. Tá? Então, ele quebrou a honestidade, né? Porque ele passou a perna, ele roubou dos outros sócios. Porque ali na cooperativa, você não é o único dono, não tem um único dono. Então, se ele tivesse fazendo isso lá na propriedade dele, né, ele não estaria passando a perna em outras pessoas, a não ser também nos consumidores, né, que ele está passando a perna em alguém, mas não estaria passando a perna roubando de outros sócios, outros donos. Já isso na cooperativa configura a quebra da honestidade, configura roubo, que ele está roubando dos outros sócios. Então, pessoal, os valores que a gente viu ali, tá? Ali os valores éticos, né? Que são a honestidade, a transparência, a responsabilidade social, preocupação com o outro. Todos esses valores, eles são abstratos, né? Você não enxerga esses valores. Então, então o que precisa fazer? Você não vê a solidariedade aqui na frente, né? Então, ele é abstrato. Está na cabeça das pessoas só. Então, o que precisa ser feito? Tá? Precisa tornar esses valores visíveis para que os sócios e os funcionários não esqueçam desses valores. E como é que faz? Como é que torna esses valores visíveis? Através desse método aqui, ó, que é o Design Thinking. Tá? Esse método, ele cria soluções criativas focadas nas pessoas. Tá? Então, através desse método, que a gente torna esses valores visíveis, para que os sócios e os funcionários não esqueçam deles. Tá? Então, esse Design Thinking, ele é um método, tá, focado nas pessoas para criar soluções criativas. Esse método, tá, que é o método que eles usam para criar soluções ali para os problemas da empresa, né? No caso, a cooperativa, que a gente está estudando a cooperativa. Então, é um método para criar soluções em relação a esses valores que a gente viu ali no outro slide, tá? Que é a honestidade, a transparência. Então, é um método que eles usam, tá? Direcionado às pessoas para criar soluções relacionadas a esses valores. Tá? Esses valores aqui, ó. Honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação com o outro. Tá? Então, é um método que é usado para criar soluções para tornar esses valores visíveis para os sócios e os funcionários.
tá lá dentro da empresa, lá dentro da cooperativa, o que eles podem fazer, tá, para os sócios e os funcionários terem acesso a esses valores, entenderem esses valores ali no dia a dia. Tá, pessoal? Ó, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, então, tá? A gente vai ter que fazer grupo sem bagunça, tá? Por favor. Tá? Então, cada grupo vai receber um valor, tá? Isso aqui vai servir para vocês entenderem um pouquinho o que é esse método que a gente viu ali no slide anterior. Tá? Então, cada grupo vai receber um valor. Um grupo vai receber a honestidade, o outro a equidade, o outro a solidariedade e o outro a ajuda mútua. Então, na verdade, não dá 5, né? 4 grupos, então. Tá? Cada grupo pega um valor ali. Tá? O que vocês vão fazer? A cooperativa está esquecendo esse valor. Vocês foram contratados para criar uma campanha ou uma ação que ressuscite esse valor na prática. Então, o que vocês fariam lá dentro da cooperativa para reacender esses valores? Então, cada grupo vai pegar um valor, tá, e vai dizer o que vocês vão fazer ali, uma campanha ou uma ação, tá, para ressuscitar esse valor lá dentro da cooperativa, para deixar esse valor em alta, para que todos entendam, tá, para que todos tenham acesso. Entenderam ali a atividade? Tá, pessoal, façam, ó, tem 8h48 até 9h10, tá? Vocês entreguem, porque daí quem entregar essa atividade, eu vou dar uma notinha ali na prova de recuperação, quem estiver precisando, tá? Vou aumentar um pouquinho a nota, mas só para quem entregar essa atividade, tá? Ali não deu certo, eu divido-se em grupos de 5, mas depende da quantidade de aluno, né? Ignore aquele lado ali. Não, na verdade são 4 grupos, né? Porque daí cada grupo pega um valor, só são 4 valores. 4 grupos, aham. Tá bom, tem problema. Aham, tá bom então, prof. Tá, tchau, pessoal. Obrigada pela aula. Até a próxima.